Olá a todas e a todos, sejam bem-vindos a mais um videocast do canal Justiça e Amazônia. Lembrando, nós estamos no Instagram, no Facebook e no YouTube. Curta, compartilhe e divulgue muita informação sobre direito e sobre a Amazônia. E hoje eu estou com um convidado muito especial aqui na minha frente, meu colega da advocacia, Dr. Humberto Costa. Obrigado, Dr. Humberto, pelo seu comparecimento aqui no nosso videocast. E o nosso tema é direito previdenciário e, particularmente, planejamento previdenciário, correto? Perfeito. Dr. Humberto é especialista em regime geral da Previdência Social e atua fortemente nisso que nós chamamos de planejamento. E aí eu lhe pergunto já de uma forma direta, doutor, o que é o planejamento previdenciário e a quem ele se aplica exatamente? Perfeito. Primeiramente, agradecer Dr. Sávio Barreto pelo convite e a oportunidade de trazer um assunto tão importante para os profissionais. Bom, o planejamento previdenciário, ele vem de plano. Então, vamos planejar o nosso futuro, mais especificamente a nossa aposentadoria. E nesse caminho existem as contribuições para o INSS, que é o regime geral da Previdência Social, e para o regime próprio, para aquelas pessoas que trabalham para o município, para os estados ou para a União. Então, nós temos um objetivo com o planejamento previdenciário, que é organizar o futuro da pessoa por meio de um estudo aprofundado, porque a legislação previdenciária é muito complexa e também tem muitas alterações com frequência. Então, a gente se debruça em cima desse conhecimento e dos documentos do profissional para identificar qual é o melhor momento para que ele possa se aposentar. E não só isso, como ele pode projetar esse futuro para que ele não tenha perdas durante esse caminho. Teria uma idade assim para a pessoa começar a pensar em fazer planejamento? Você tem que pensar isso só quando você já está ali perto de se aposentar, começar no início da carreira, pelo meio do seu tempo aí de exercício profissional? Qual seria esse momento mais adequado? É uma dúvida que muita gente tem. Serve para mim, né? Eu comecei agora, minha vida profissional, eu posso fazer um planejamento previdenciário? Não só pode, como deve. Então, o planejamento ele está para todo mundo. Aqueles que já estão na porta para se aposentar, como aquela pessoa que está iniciando a carreira. Justamente para que ela possa caminhar da forma correta. E eu vejo assim, Beto, conversando com clientes, com colegas mesmo, principalmente empresários, profissionais liberais, uma preocupação muito grande em relação à aposentadoria, sobretudo porque muitos não têm regime próprio, então dependem do regime geral ou de uma previdência privada, digamos, né? E surgem muitas dúvidas a respeito do que deve recolher, né? O que não deve recolher, se deve recolher pelo teto, se não deve. Você vê alguns empresários, por exemplo, que colocam um prolabore mínimo e fazem um recolhimento muito pequeno e, consequentemente, isso tem um reflexo previdenciário também insatisfatório. Qual seria a orientação para as pessoas, sobretudo para profissionais liberais e para empresários que sintam a necessidade de construir esse planejamento para conseguir garantir uma aposentadoria atrativa no regime geral? Conversei recentemente com um arquiteto que se aposentou e hoje o teto é 7 mil e uns trocados. E ele disse, olha, esse valor eu banco todas as minhas despesas, eu ainda continuo trabalhando e tudo que eu ganho é para o meu lazer, para minha família, acima da minha aposentadoria. Ou seja, ele se aposentou, continua trabalhando e os 7 mil consegue bancar os custos da casa dele, da família. Então, é interessante pensar nisso, porque, embora o empresário possa ter uma renda futura, seus investimentos, mas lembrando que todos têm que contribuir para o INSS. Então, é uma das alternativas para que futuramente ele possa ter esse retorno
garantido, um retorno financeiro garantido e que vai fazer muita diferença no dia a dia dele. Aí eu te pergunto assim, no aspecto prático, uma pessoa que está na faixa dos 40 anos, 45 anos, nunca se preocupou com o recolhimento previdenciário, recolheu um pedacinho ali porque trabalhou em alguma empresa, e depois saiu dessa empresa, abriu um negócio, aí criando uma empresa, aí passou a fazer um recolhimento mínimo, mas se a pessoa está na faixa, digamos, dos 40 para os 50 anos, ela acende uma luz ali amarela, né, quanto a uma preocupação previdenciária, e resolve buscar um planejamento. Quais são as etapas desse planejamento? Qual é o ponto de partida dele? Primeiro, tirar uma visão que algumas pessoas têm, que o planejamento previdenciário é só cálculo, é só número. Na verdade, ele traz um estudo onde nós vamos identificar diversas regras e que aquela pessoa pode se encaixar naquele momento que ela está procurando o planejamento previdenciário. Então surgiu essa dúvida, 45 anos, 50 anos, não se preocupou muito com isso no passado. A gente consegue estabelecer um panorama para os próximos 15 anos, ou 10 anos, ou até mais, 20, e como ela pode, nesse momento, reajustar a vida previdenciária dela. Para talvez, se esse for o objetivo, dependendo também dos números, ela consiga atingir o teto daqui a quando completar os seus 60 ou 65 anos de idade, dependendo da situação. Então, o importante é isso. Ela vai conseguir enxergar e ter uma noção de valor. E, vou investir isso agora durante os próximos anos e isso vai voltar futuramente como uma renda fixa. Vale a pena? Existem outros caminhos? Quais são esses caminhos? Então, a gente consegue visualizar o futuro para a pessoa. Eu te pergunto o seguinte, então, dentro dessa linha de raciocínio. Se quem não tem um regime próprio e deseja se planejar em relação ao futuro, a seu período de inatividade, digamos, vai ter a previdência privada, né? E aí você tem as instituições financeiras que oferecem diversos planos. E na previdência privada você basicamente avalia um determinado valor a ser pago para, dentro de um determinado tempo, obter um certo benefício. Mas tem também o regime geral, que está ao acesso de qualquer pessoa. É possível fazer uma conta, né, de uma determinada pessoa dentro de um cenário como esse, dos 40, 50 anos, para ela saber se vale mais a pena ela procurar uma instituição financeira para depositar ali mensalmente um valor, ou se é melhor este valor ela depositar dentro do regime geral para obter, digamos, uma aposentadoria melhor nesse regime geral. Geralmente, a privada ela vem com o objetivo de ser complementar, não para ser a número 1. Por quê? Pela legislação previdenciária, toda e qualquer pessoa que exerce uma atividade remunerada é segurado obrigatório do regime geral, no caso o INSS, salvo se ela tem um vínculo com o regime próprio. Então não tem exceção, quem exerce uma atividade remunerada é segurado do regime próprio. Exemplo, o cara está fazendo Uber, ele deve recolher para o INSS, porque ele está exercendo uma atividade remunerada. E assim sucessivamente. Embora ele não faça a sua filiação no INSS, de repente, mas ele deve fazer. Então, suponhamos que ele é filiado, tá trabalhando como Uber ou outra profissão como autônomo, fez alguns recolhimentos e depois parou. Ele pode futuramente buscar esse passado, porque ele trabalhou e deveria ter feito o recolhimento, mas não fez. Ele pode fazer. Agora, não é simples. É importante um especialista nesse momento, que é para a pessoa não perder dinheiro. Se ela recolher errado, ela perde dinheiro. Existem exemplos de médicos que chegaram a recolher 30 mil reais e perderam esse dinheiro porque não fizeram da forma correta. Então, ela chega aos 45, 50. Teve um determinado lapso de trabalho, de repente ela teve a empresa e não recolheu naquele período. Então ela consegue olhar para frente e resgatar esse passado. Então
Então, ela acelera o processo de aposentadoria. Isso é interessante. Se a pessoa não tem esse passado, mas trabalhou, existe a possibilidade também de, vamos ver se dá para fazer um recolhimento, se é vantagem recolher para o passado. Digamos que ela não tem nada para o passado, é para frente. Então, vamos projetar o futuro. Então, diante do regime geral, se você tem uma atividade profissional, então você tem que recolher para o INSS. Você vai recolher pelo salário mínimo? É vantagem? Vamos ver a previdência privada. Quanto é que você vai ter futuramente? Então, a gente vai fazer esse paralelo. Depende muito do passado da pessoa, porque a gente pode fazer recolhimento para ela atrasado e isso pode ser muito mais vantajoso no regime geral. Então, você tem aí também um olhar sobre o passado, sobre toda a vivência da pessoa, sobre a atividade produtiva, digamos, dela. Toda a vida laboral. E isso pode gerar correções. Aí a gente já começa a olhar várias opções. Se a gente... No exemplo prático, assim, de uma pessoa que está numa determinada realidade, uma determinada idade ali, tem uma determinada realidade previdenciária, que isso fica ali registrado no INSS. Qual seria um exemplo prático de que essa pessoa poderia, neste momento do planejamento, corrigir alguma situação passada para que isso lhe gere futuramente um benefício? Bom, o objetivo do planejamento é passado, presente e futuro. Então, um empresário, um médico, um dentista, quem tem muito problema com recolhimentos, os advogados, são aqueles que prestam serviços como autônomos, que pela legislação são os contribuintes individuais. Por quê? Quando ele é CLT, a empresa tem a obrigação de fazer o recolhimento. Basta o trabalhador comprovar perante o INSS que trabalhou por meio de documentos. Depois o INSS vai cobrar da empresa. Quem é autônomo, a responsabilidade é dele como contribuinte individual. Mas se eu tenho um escritório de advocacia, passei 8 anos ou 10 anos sem recolher, mas eu já era afiliado do INSS, só que eu não fiz os recolhimentos. Mas eu tenho como provar que eu exerci a advocacia, com meus processos, enfim, pagamento de honorários, tenho como provar. Então, eu posso recolher esse passado. O médico, a mesma coisa, o dentista. Então, nós, como trabalhamos como autônomo, a gente tem muito esse problema de ter gaps, de ter lacunas que não houve contribuições. Então, primeiro a gente olha para o passado, desde o início, se foi menor aprendiz, se teve vínculo militar, o médico se fez residência, o próprio estagiário, existem situações que dá para reconhecer aquele período, porque ele era estagiário, mas tinha o vínculo empregatício. Então, existem muitas formas no início da carreira da pessoa que você pode pegar aquele período, reconhecer no CNIS, a gente diz na linguagem do previdenciarista que o que não está no CNIS não está no mundo. O CNIS é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é o documento oficial do INSS e o servidor, para conceder um benefício, ele vai no CNIS. Então, se não está no CNIS, não está no mundo. Então, o desafio é você levar tudo para o seu CNIS ou corrigir o CNIS. O primeiro passo, então, operacional do planejamento é corrigir o CNIS. Corrigir o CNIS. Ver o passado da pessoa, ver se tem algum recolhimento, digamos, alguma empresa, por exemplo, que ele trabalhou e que não fez o recolhimento ou não passou a informação correta, seria isso? Isso. E aí você identifica isso para fazer essas correções. O planejamento previdenciário, basicamente, ele tem 4 etapas. A primeira etapa é justamente o levantamento de tudo. É como se o médico fosse fazer um diagnóstico da vida daquela pessoa. Se ela já teve algum acidente, se ela já teve alguma doença, se ela tomou aquelas vacinas, trazendo para a nossa realidade. É a mesma coisa. Quais foram os lugares que você trabalhou e quais são os documentos que você tem até hoje? Traga tudo. Tudo, porque a gente pode reconhecer vínculos que vão impactar no valor do seu benefício. E até
acelerar a sua aposentadoria. Então, essa primeira etapa é uma etapa de entrevista, mas não é qualquer entrevista. Por isso que é importante o planejamento previdenciário ser feito por um especialista da área previdenciária. Por quê? Porque a entrevista, ela é o momento em que você vai colher essas informações importantes. Então, tem que saber perguntar para que você tenha as respostas corretas. E faça as correções. E faça as correções. Porque se você não sabe perguntar, podem ficar informações importantes para trás e que isso vai trazer como um resultado negativo no planejamento. Então, essa primeira etapa é o raio-x de tudo. E nesse raio-x inicial, nós vamos encontrar muitas falhas. Não é difícil encontrar falha no CNIS. Aí é o momento de retificar esse CNIS, ou seja, corrigir o CNIS. E se a pessoa não tiver documento, por exemplo, relativo a uma determinada atividade laboral, que ela se desligou há muito tempo e ficou sem nenhum contra-cheque na mão. Aí tem que requisitar documentos, ir atrás desse documento na fonte pagadora para poder retificar isso no INSS. Por exemplo, tive vínculos em uma empresa, a empresa fechou as portas. Suponhamos que o trabalhador esteja precisando do PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário. Esse documento é importante para você comprovar na sua parte especial, atividades com insalubres e perigosas. Se a empresa fechou as portas, existem situações para você conseguir esse documento. Uma situação, ver se essa empresa está na justiça com processo de falência. Você consegue atingir os responsáveis pela empresa para que eles possam fornecer. Mesmo ela com esse processo, porque no popular fechou as portas, mas a empresa ainda está com processo de falência. Uma representação ali. Uma representação que você consegue ainda o contato com alguém da empresa. Outra situação, você tem uma indústria, essa indústria fechou, e a concorrente dela, que faz a mesma coisa, continua em operação. Então, por ser similar, você consegue um documento dessa concorrente para que você utilize. Outra situação, a empresa fechou as portas, não encontrei ninguém, mas o meu amigo que trabalhava do meu lado fazendo as mesmas coisas tem esse documento. Então, vou provar que eu trabalhava no mesmo local, fazendo as mesmas coisas, e vou usar o documento dele no meu processo administrativo para reconhecer como especial aquele período. Isso então, tudo administrativamente é possível obter esse tipo de reconhecimento. Em algum momento é preciso judicialmente obter o reconhecimento? Quando o INSS negar. Então, primeiro você faz o pedido administrativo, o INSS vai analisar a situação. Se ele não se convencer, ele pode abrir um prazo chamado de exigência para você complementar documentos ou uma justificação administrativa, uma espécie de audiência no INSS para ouvir testemunhas, para que o servidor fique mais entenda que de fato aquele documento que você levou é verídico, ou seja, você tem testemunhas confirmando aquilo para que ele possa ter mais segurança e conceder o benefício. Não conseguiu no INSS, foi negado aquele documento, um acerto de vínculo ou um documento que você quer reconhecer como período especial, a opção é recorrer na via administrativa, mas vai depender da estratégia, porque existem situações que é melhor ir para a justiça do que recorrer via administrativa, ou o inverso. Existem situações que é melhor no administrativo realizar o recurso do que ir para a via judicial. Por quê? Existem alguns entendimentos que o INSS tem como favorável e a justiça não, em alguns casos específicos. Então, vai depender da estratégia. Entendi. Então, está falando aí de uma primeira etapa do planejamento, que é você analisar o passado daquela pessoa, todos os seus vínculos, e verificar se o CNIS, né, está alimentado corretamente. Perfeito. Caso não esteja, fazer as correções, ir atrás dos documentos,
requisitar os documentos e aí fazer as correções no âmbito administrativo ou judicial. Isso. Aí tudo bem. A pessoa corrigiu tudo, cumpriu essa primeira etapa. E o seu queria estar finalmente dentro da realidade melhor possível. Qual é a etapa seguinte desse planejamento? Aí o especialista é o que nós chamamos de mão na massa. Ele vai se debruçar diante daqueles documentos e aplicar toda a regra previdenciária possível, para que ele identifique se a pessoa já está próxima para se aposentar, nós vamos identificar qual é o melhor cenário para ela. Porque tem a regra de transições, né? A regra de transições da reforma da Previdência que ocorreu em novembro de 2019. Essa reforma trouxe mudança impactante nas aposentadorias. Então, quem não conseguiu atingir os requisitos para se aposentar até novembro de 2019, tem uma série de regras e todas essas regras nós devemos utilizar. E às vezes a pessoa que já está próxima a se aposentar, se ela esperar 3 meses, pode ter uma resposta, diferença de R$1.000, 2 salários mínimos. Então a legislação ela tem essas peculiaridades. Mas para quem ainda não está próximo de se aposentar, a gente consegue, nesse momento, na segunda etapa, projetar o futuro para essa pessoa. Então, se você esperar mais 10 anos, 20 anos com esse cenário que nós temos hoje, seu futuro pode ser esse. Estrategicamente, o profissional pode tomar decisões hoje que vão impactar lá no futuro. Então, essa é a segunda etapa, é a etapa que o especialista ele vai se aprofundar nos documentos e na legislação. Você arruma a casa, aí você, a partir daí, faz uma projeção futura, digamos. Perfeito. Vê a regra que vai se aplicar, mais favorável, e é possível fazer um cálculo de custo-benefício para você, digamos, hoje, antes de se aposentar, faltam 15 anos para me aposentar, para eu saber o quanto eu vou ter que recolher para obter um determinado valor de aposentadoria? Exatamente. Inclusive, é um dos pontos específicos do planejamento fazer essa projeção futura. Então, se eu aumentar a minha contribuição, vale a pena? Então, nós vamos ter essas respostas no planejamento. Legal, porque, voltando à minha primeira pergunta, que eu acho que esse é o ponto principal, porque embora a previdência privada seja de natureza complementar e o regime geral seja obrigatório, você tem sempre a opção de, dentro do regime geral, aumentar ou não a sua contribuição. Eu sou profissional liberal, eu posso ficar recolhendo no mínimo e, consequentemente, ter uma aposentadoria pelo regime geral muito pequena. Isso. Mas a dúvida é se eu devo investir mais dinheiro numa previdência privada complementar ou não, ou investir mais no regime geral e, consequentemente, ter uma aposentadoria melhor. E o problema aí, para se fazer essa análise, é que você depende de um cálculo que não é fácil, que, como você disse aí, parte de uma análise primeiro do passado, então você não tem como parar e fazer o cálculo direto, você tem que analisar o seu passado para fazer correções, correto? Isso. E aí, depois de fazer essas correções, caso tenha, é que você vai poder fazer esses cálculos, ver a regra que se aplica, para poder fazer uma escolha entre o regime geral e o privado, correto? Correto. Esse é o caso, digamos, mais simples. Mas existem situações em que a pessoa tem vínculos no regime próprio e no regime geral. Então, ela consegue verificar, bom, futuramente, o que é mais vantajoso? Eu receber as duas, me aposentar pelo regime geral, e quanto eu quero receber aqui no regime geral. No regime próprio, eu vou receber quanto de aposentadoria. Ou se futuramente eu pego todo o meu período do regime geral e averbo no regime próprio, ou eu faço o contrário. Será que apenas uma aposentadoria não vai ser mais vantajoso? Ou lá no próprio, ou no geral, ou realmente é mais vantajoso receber as duas? Conseguimos também identificar esse cenário. Tudo que é complicado pode complicar um pouco mais, né? Então, basicamente, o que ele está falando aqui é o seguinte, é que tudo que nós falamos até agora é da situação de uma pessoa
para a qual se aplica apenas o regime geral. Sim. Tanto que eu estava falando, é um regime geral com uma previdência privada complementar, né? Mas tem outra situação, que aí complica um pouco mais, mas tem solução para ela, que é a pessoa que tem o regime geral e o regime próprio. E aí você tem que fazer toda uma análise específica de ambos os sistemas para poder construir um planejamento de como ela deve conduzir esses dois regimes. Entender a forma de cálculo de cada uma. De repente, a fórmula de cálculo do INSS, do regime geral, pode ser mais vantajosa, essa forma, do que a do regime próprio. Porque quando falamos de regime próprio, nós estamos falando de muitos municípios, dos estados ou da União. Então, a gente tem que fazer esse paralelo, que é uma outra situação. Então, falamos do regime geral com a previdência privada, agora estamos falando do regime geral com regime próprio, e além dessa situação do regime próprio, que a gente pode brincar com isso, ou recebo as duas, ou levo todo o período para uma ou para outra, existem situações daquelas pessoas, como por exemplo, médicos, professores, dentistas, os marítimos, que essa turma é bem complicada e deixa muito dinheiro na mesa, a gente costuma brincar. Por quê? Vamos falar dos médicos e dos dentistas, professores e marítimos. Geralmente eles executam várias atividades, na verdade a mesma profissão, só que recolhe de forma diferente. Como? O médico ele pode ter uma carteira assinada para um hospital, CCLT, como ele pode ser PJ para esse hospital, e ele pode também recolher como autônomo, com seu consultório, com a sua clínica, uma cooperativa. Então, quando ele começa a recolher em muitos lugares, ele pode ultrapassar o teto no que tange a recolhimento. Porém, ele é obrigado a recolher até o teto, que hoje, se ele recolher 20% do teto, que é 7 mil e uns trocadinhos, dá 1.400 e pouco. Então, se o hospital já recolhe, se ele ganha 10 mil no hospital como CLT e o hospital já recolheu o teto para ele, tudo que ele recolher a mais não era necessário. Ou seja, se ele estiver desatento, ele pode estar recolhendo desnecessariamente. E, infelizmente, isso acontece muito. Porque a pessoa não está fazendo a conta de todos esses recolhimentos por conta de ter vários vínculos. Aí sai recolhendo em todos os lugares, não está concentrada nisso, está trabalhando, não está preocupada. Qual é o problema disso? Consegue resgatar esse dinheiro? Consegue, apenas 5 anos para trás. E então, e geralmente a pessoa está 10, 15 anos. Se a pessoa for atentar para isso quando estiver se aposentando, então ela já perdeu aí 20, 30 anos de recolhimento. Porque, inclusive, nós temos isso daí, uma tese nova que foi favorável, que são as atividades concomitantes, ou seja, eu trabalho de professor num lugar, trabalho como advogado em outro, então eu tenho atividades concomitantes, mas o máximo que eu tenho que recolher é o teto e eu consigo somar essas contribuições para atingir o teto, mas se ultrapassar eu consigo resgatar esse valor, mas não era entendimento anteriormente fazer a soma das contribuições de atividades concomitantes. Então foi uma tese favorável, então existem muitas revisões de aposentadoria em relação a atividades concomitantes. Então, quem tem atividade concomitante? Advogado, médicos, professores, os marítimos, eles trabalham em lugares diferentes e hoje, porque como era feito? De uma forma bem simples, você pegava uma atividade e a outra era um valor proporcional. Não chegava a somar as duas. E hoje, somando, quem não fez isso ainda, se aposentou sem utilizar a atividade concomitante, tem a possibilidade de fazer uma revisão de aposentadoria. E eu te pergunto, Humberto, qual a diferença de quem já estava recolhendo, já estava vinculado ao regime geral antes da reforma para quem entrou depois dela? Perfeito.
Com a reforma, em novembro de 2019, surgiram 3 cenários. O antes da reforma, ou seja, quem atingiu a regra até essa data vai conseguir a aposentadoria de forma bem simples. Como por idades, homem 65 anos, desde que tenha pelo menos 15 anos de contribuição, e a mulher 60 anos de idade e pelo menos 15 anos de contribuição. Essa é por idade. Por tempo de contribuição, homem 35 anos de idade e mulher 35 anos de contribuição e a mulher 30 anos de contribuição, sem depender da idade. Então essa é a regra até a reforma. Chegou a reforma, existem as regras de transição. Aí é um universo para se brincar. Quem entrou depois da reforma? Quem se filiou, por exemplo, ao INSS em dezembro de 2019, ou seja, pós-reforma, vai entrar numa regra nova. Então, o governo eliminou a possibilidade de você se aposentar sem idade mínima. Então, quem entrou pós-reforma, a regra é bem básica. Homem, 65 anos de idade e pelo menos 20 anos de contribuição. E a mulher, 62 anos de idade e pelo menos 15 anos de contribuição. Ponto. Não existe mais aposentadoria tão somente por tempo de contribuição. Maravilha. Humberto, obrigado pelas explicações. Parabéns pelo teu trabalho, que eu sei que tem sido elogiado e tem levado as pessoas conhecimento a respeito de um assunto que é muito importante, mas é muito distante do conhecimento dela. A questão do planejamento previdenciário, essa visão de futuro, ela é importantíssima para qualquer pessoa, porque todo mundo aí vai ter que enfrentar um período de inatividade, mas infelizmente você tem uma complexidade muito grande na própria legislação. Sim. Né? O acesso à informação não é fácil. E aí a necessidade realmente das pessoas dedicarem tempo para compreender isso e para tomar as decisões certas. Tá? Então eu vou lhe passar para as suas considerações finais e registrando o meu agradecimento. Mais uma vez, a casa aqui, o canal Justiça Amazônia está de portas abertas e vamos querer ter sempre você por aqui para tratar desse assunto que nós falamos aqui só de um pedacinho, né? Tem muita coisa aí ainda no direito previdenciário Parte que a gente 1, né? pode... Parte 1. Primeiramente, agradecer também a oportunidade de levar um pouquinho do nosso conhecimento e, nas razões finais ou considerações finais, o que a gente pode externar em relação ao planejamento? É uma forma de você evitar perder tempo e dinheiro por experiência. Infelizmente, é o que a gente se depara com a realidade. Então, o brasileiro não tem essa cultura de planejar. Eu sou então estou aprendendo a me planejar, seja na minha vida pessoal, na minha vida profissional, na minha previdência social, que eu também não estava concentrado nisso, então já estou fazendo o meu planejamento também. E por que isso é importante? Para quem está começando, qualquer momento da sua vida, para quem está começando a vida profissional, para quem está próximo de se aposentar e para quem é aposentado. Por quê? Se você se aposentou e não teve uma assessoria de um especialista, tome cuidado, porque você pode estar perdendo muito dinheiro. Não é justo você deixar a decisão da sua aposentadoria apenas na mão do INSS. Não porque não seja competente, mas porque a legislação é muito complexa. E o INSS aí não chega a se aprofundar nesse universo. Concede quando bate o requisito, maravilha. Entretanto, quem já está aposentado pode resgatar uma boa quantia em dinheiro. Sobretudo aqueles que trabalharam em vários lugares, essas profissões que nós mencionamos aqui. Tome muito cuidado e procure um especialista que ainda dá tempo, um especialista da sua confiança. É isso, gente. Fico alerta. Obrigado, Humberto, pela sua participação. Obrigado a todos os espectadores do canal Justiça Amazônia. Nós vamos parar por aqui. E lembrando, nós estamos no Instagram, Facebook, YouTube. Curta, compartilhe e divulgue. Até mais.